E para que a gente não perca os miolos hoje, precisamos entrar em forma. Desmiolando! Ai, gente! Olha esse meu cantinho onde eu tô, que delícia, é um cantinho novo que eu montei. Tem meus discos de vinil aqui do meu ladinho, tem esse do Harry Styles. E eu posso sentar aqui e ficar vendo esse céu virar uma boate por causa do cogumelo. Eu tava com tanta saudade disso, é tão gostoso. Ah, eu também pego direto o sol aqui, então é meio que uma cadeira de tomar sol. Tomara que eu leia muitos livros aqui, amém. É meu novo cantinho favorito, então eu quis gravar pra vocês hoje, daqui. Mas também dizer que esse já é um dos grandes problemas sobre o assunto que vamos tratar aqui no podcast. O fato de eu amar tanto a minha casa é um problema. Tipo, obviamente que é muito gostoso, mas a gente se acostumou. O fato da gente ter tudo na mão com delivery faz com que a gente não queira sair de casa pra ir na banca comprar uma revista. Até porque a gente não faz mais isso, né? Mas isso é um exemplo real que aconteceu comigo agora. Eu tava até falando com o Jean, que tá aqui atrás ouvindo o podcast. Como que me deu uma vontade louca de fazer cruzadinha, palavra cruzada, sabe? Ou então aquele que você tem que descobrir, a pessoa te dá uma pista e você tem que descobrir qual que é a palavra. Eu esqueci o nome disso. Mas eu achava que isso era só pra pessoas muito inteligentes. Esse tipo de atividade, antigamente. E hoje eu sinto que eu já sou inteligente o suficiente pra poder fazer, pelo menos um pouquinho. E eu tava querendo ter essas revistas em casa. Só que eu tô sempre com pressa na rua e nunca paro pra poder parar na banca. Mas se magicamente essas revistas chegam na minha casa, ótimo, eu vou ficar muito feliz. Mas assim, complicado, né? E por que isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje? Porque a gente tá fora de forma social. Desde que a gente saiu da pandemia, naquela época, né, a gente teve que ser forçado a ter interações digitais. E aí, a nossa vida, que desde então é a vida pós-pandemia, do mesmo jeito que o mundo mudou muito depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, a nossa vida e o nosso mundo mudou muito depois da pandemia. Daqui a pouco as crianças vão estar estudando isso na escola. Porque foi um grande marco e uma grande reviravolta também para nossas formas de se relacionar. Porque a gente começou a substituir muito os nossos encontros presenciais, sabe? Pelas nossas interações digitais. Então pensa o quanto que antigamente a gente tinha disposição para poder planejar uma festa com as amigas em casa, tipo uma festa de aniversário, chamar as pessoas para poder encontrar, o quanto que a gente era mais disposto a fazer isso e o quanto ficamos fora de forma, indispostos, preguiçosos. Então assim, pensa só, numa criança mimada, ela tem tudo na mão, certo? Então ela se torna uma criança mimada. Nós, adultos mimados, nos tornamos assim, pois temos tudo na mão. A gente tem qualquer comida que a gente quiser na mão. Em São Paulo eu fiquei boquiaberta, porque eu tava numa loja e lá as pessoas usam muito mais rápido que aqui em BH. Eu, pelo menos, não tenho esse hábito ainda, né? Mas a mulher pediu uma meia no Rappi, porque ela tava com frio. Tipo, sendo que eu saí da loja, ela pediu isso dentro da loja. Eu saí da loja, tinha uma Lupo a 2 lojas na frente dessa loja que eu tava, que a mulher pediu a meia no Rappi. Tá entendendo? Tipo, a gente tem tudo na mão. E aí, então, é óbvio que a gente vai se tornar preguiçoso. Então, se você não sai mais de casa nem para comprar uma meia, você também não está socializando. Porque é fora de casa que a gente conhece pessoas que pensam diferente da gente. Porque dentro do celular, o algoritmo, ele pensa o que você quer pensar, né? Ele tá pensando por você e ele tá ali filtrando tudo que você quer ver e ouvir. Então, tudo que tá aí no seu algoritmo foi pensado para você. E na rua, e com as pessoas, no mundo real, a gente tem que lidar com opiniões diferentes, a gente tem que lidar com pessoas que não estão entretendo a gente o tempo inteiro. Eu vi muito isso num episódio que a Lela Brandão fez por último aí, como que a gente acha que assim como a internet foi feita para nos entreter, as pessoas também têm que estar nos entretendo 24 horas por dia enquanto a gente tá com ela. E não, nós não somos tão criativos assim, a ponto de ter um repertório perfeito para poder falar tudo que vai te entreter. E a gente também nem tem essas técnicas de, por exemplo, imagina se eu tiver que ficar usando técnica de reter a atenção do público em toda conversa que eu for ter.
Não tem como, não tô fazendo um Reels, eu tô só batendo papo, jogando conversa fora aqui com você. E a gente não tem mais paciência, porque estamos preguiçosos. Então a gente não tem mais paciência pra poder ouvir sem mexer no celular, ouvir sem distrair, ouvir sem viajar no mundo da lua, ouvir sem achar desinteressante. Então a gente tá tendo menos convívio presencial, que é igual a menos desenvoltura pra gente lidar com opiniões e emoções divergentes. E assim a gente também tá menos disposto a ouvir o outro, simplesmente ouvir uma conversa que pode não ser tão interessante assim. E isso também coloca uma pressão muito grande, né, sobre a gente hoje. Então você só quer sentar no barzinho e bater papo, jogar conversa fora, não é pra ter conversa profunda o tempo inteiro. Eu, que sou uma entusiasta da conversa profunda, sei que uma das coisas básicas que a gente precisa fazer pra se tornar uma pessoa interessante é saber permear entre todos os lugares, entre conversas bobas e conversas muito mais densas. Mas a gente não tem que ficar preocupado o tempo inteiro se o que a gente tá falando vai fazer com que a pessoa role menos o feed dela. Eu não quero ter que ficar conversando com alguém e ficar preocupada se o que eu tô falando vai fazer ela continuar olhando pra mim e não pro celular dela. E hoje a gente tem essa pressão hoje. Tipo, principalmente, pensa aí agora que vocês estiverem solteiros em dates. O tanto que a gente também tem essa pressão de ser uma pessoa super inteligente, legal e falar coisas que não vão desagradar. E porque senão a gente também tá sendo... Porque a gente também se tornou muito intolerante, então a gente não quer, né, coisas que divergem muito dos nossos pensamentos. E aí entra muito do que eu ouvi com a Esther Perel, agora, nessa segunda vez que eu encontrei com ela. Gente, muito chique, né? O mundo, ele tem uns plot twists muito doidos, né? Porque eu fui pra Nova York, que eu contei pra vocês aqui, a gente tem vários episódios com vários insights da Esther Perel, do evento que eu fui pra lá pra ver ela, porque ela nunca tinha vindo pro Brasil. E aí eu tava lá no evento, postei foto com ela. Um amigo meu, que é influencer de LinkedIn. Eu nem sabia que essa profissão existia, porque eu não uso LinkedIn. Mas agora eu tô começando a usar, porque eu vi a importância disso. Mas eu sempre achei LinkedIn uma rede social muito de... Meu Deus, olha como eu sou muito foda no meu trabalho. Mas talvez isso me incomodava na época em que eu não tinha me encontrado profissionalmente, né? Então agora não me incomoda tanto assim, porque eu me encontrei profissionalmente. Olha como as coisas são. Enfim, descobri que esse meu amigo é influenciador de LinkedIn. Ele foi chamado para um evento da Flash, que é uma empresa de benefícios para empresas. E a Flash convidou a Esther Perel para vir para o Brasil pela primeira vez. E ele me chamou. Eu fiquei muito lisonjeada e foi, tipo, perfeito. Foi maravilhoso. E eu ouvi ela falando sobre coisas diferentes que ela não falou em Nova York. Porque lá era mais voltado para relacionamento amoroso. E esse evento da Flash foi mais voltado para conexões no mercado corporativo. Mas ela trouxe uma questão que eu quero muito debater aqui, que tem muito a ver com esse episódio, que eu vou compartilhar com vocês. E aí, pra começar, a Esther veio com esse dado. Ela chegou contando pra gente que nos Estados Unidos, a maioria das comidas que são feitas em restaurante não são comidas no restaurante. Ou seja, são deliveries. Ou seja, as pessoas não saem. Então, ela chamou isso de social atrophy, que quer dizer o quê? Tipo, meio que uma atrofia social. E aí, ela traz muito essa questão da rua. Ela perguntou assim pra gente: quantos de vocês aqui brincaram na rua quando era criança? Soltos, livremente. E aí, um monte de gente levantou a mão, porque todo mundo lá era 40 a mais. Só tinha... Ai, gente, vou alongar, licença. Vocês sabem que eu tenho dessas, né? E... Ai, rapidinho, só uma pausa, né? Pra quem não tá vendo em vídeo, eu tô alongando minha perna, porque eu tenho muito essa necessidade de alongar. Não sei de onde que veio isso, gente. E aí eu tava num date lá em São Paulo, nessa temporada de São Paulo que eu passei, que eu fiquei um mês lá. Quem me acompanha no Instagram, quem não me acompanha, acompanhe, que eu amo que a gente troque por lá. Eu amo que vocês marquem que vocês estão ouvindo o podcast e ficando mais nerd emocionalmente. Meu Instagram é Alice Milbratz, com um Z só. Porque tem um outro Instagram que é Alice Milbratz, com um monte de Z, mas eu não uso. Enfim, aí eu tava alongando num date. Meu Deus, gente, o menino não entendeu nada. Mas é isso, né? Acho que eu tô um pouco viciada em ser eu mesma. E esse é um vício bom, mas a gente também tem que ter uns filtros. Isso vai ser tópico pra outro. E ter filtros não quer dizer que a gente não vai ser a gente mesma. Mas isso é um tópico pra um outro podcast
que vai ser um tema muito legal. Talvez vai ser o próximo. Depois desse que você estiver ouvindo, vai vir esse outro que eu falei aqui. Então, esse foi um spoiler. Eu viajei na maionese aqui, saí do nosso trilho, então vamos voltar. E aí a Esther tava falando muito da rua. E ela perguntou pra essa galera, 40 a mais, quem que brincava na rua livremente, nananã. Todo mundo levantou a mão. E aí depois ela foi e perguntou: quantos de vocês têm filhos que fazem isso hoje? E aí a gente foi vendo todo mundo que tinha a mão levantada descendo a mão. Ninguém brinca na rua. Ninguém. E aí ela foi e falou: eu não tô falando só da rua como física, tipo a calçada. Eu tô falando da rua como metáfora de convivência. O espaço público, sabe? O lugar onde você encontra gente diferente de você, onde você aprende a negociar, a ceder, a ouvir. Então, ela também trouxe isso que eu trouxe no começo do episódio, que foi que depois do lockdown, a gente não voltou mais, entendeu? Os psicólogos, eles não veem mais os pacientes dele presencialmente, por exemplo. Eu mesma não vejo minha psicóloga, eu faço terapia online. Tudo bem que eu sou muito apegada a ela e a gente não mora na mesma cidade, mas mesmo quando eu estou na minha cidade, porque ela é de lá, a gente não faz terapia presencial. Porque é óbvio, né? É muito mais fácil eu fazer terapia deitada na minha cama, porque minha terapia é 8 horas da manhã, eu não preciso correr pra me arrumar, eu faço ali deitada. Mas aí eu perco essa interação, que até como paciente é importante que a minha psicóloga veja quais são as minhas reações. É importante que ela veja como o meu corpo reage quando eu conto algo. Porque o nosso corpo, ele tá falando antes da gente falar, né? Enfim, isso também já é uma grande perda, sabe? Ela citou de novo essa questão, a comida é feita no restaurante, mas ninguém come no restaurante. A gente vive no delivery emocional. Tudo chega embalado, sem fricção, sem conflito, sem risco. E aí que entra também a nossa famosa e hoje tão amada inteligência artificial. Ela também trouxe o dado de que nos Estados Unidos o principal uso da inteligência artificial é para fazer terapia. E isso não é novidade pra ninguém, né? A gente já viu isso no TikTok. Se você é um user do TikTok, você já viu várias trends das pessoas fazendo da IA um terapeuta, né? Então, assim, teve um cara, a Esther até deu esse exemplo, que ele criou a Esther Perel artificial, porque ele não conseguia marcar horário com a Esther. Então, o que ele ganhou, no final das contas, foi uma Esther que nunca tá cansada, que nunca vai confrontar esse paciente e que diz tudo que ele quer ouvir. Porque isso é o que a IA também faz pra gente. E aí, por isso eu falei que a gente tá fora de forma. Entendeu? Completamente fora de forma. Estamos adultos mimados pela internet, pela inteligência artificial, por todas as facilidades que era somente pra facilitar a nossa vida e não pra tomar a vida da gente, sabe? E aí eu te pergunto: como é que a gente vai ficar tolerando as contradições dos outros se a inteligência artificial nos serve só o que é fácil, rápido e liso? Tadã! Como que a gente vai tolerar as pessoas desse jeito? Entendeu? Como que a gente vai tolerar opiniões diferentes das nossas desse jeito? Sendo que também, além da inteligência artificial, a gente tem todo o algoritmo do Instagram e do TikTok que mostra tudo que a gente quer ver, tudo que a gente se interessa. Então, por exemplo, eu não entro no meu TikTok e vejo café com teu pai. Porque isso é coisa que o meu irmão vê. Eu não gosto. Eu não entro e vejo jogo de futebol, notícia de futebol. Porque o TikTok sabe que isso não vai me entreter. Então, se eu sento na frente do Jean e a gente começa a conversar num boteco sobre futebol, por quanto tempo eu vou conseguir ficar ali sem me estressar com ele, sem ficar pensando no meu pensamento assim: meu Deus, que chato, será que ele não muda o disco? Será que ele não tem outro assunto? Meu Deus, que pessoa desinteressante, que pessoa vazia, só sabe falar de futebol, que não sei o quê. Sabe, o quanto que a gente ficou super mega exigente e pouco interessado no universo do outro, que é diferente do nosso universo. Novamente, destreinados. Novamente, fora de forma. Porque um dia a gente já esteve em forma. Essa busca pela perfeição que se encaixa perfeitamente no que a gente quer, ela muda as nossas expectativas diante dos humanos reais. Então, a gente desaprende a lidar com o erro, com a pausa, com o silêncio. E no fundo, isso não é sobre solidão. A gente acha que as pessoas estão se sentindo mais sozinhas e tudo mais, mas o nome disso é autossolidão. É a gente que está se colocando onde a gente tá, entendeu? Se eu tô sozinha, eu tenho que guardar
todos os meus pensamentos comigo. Eu não tô compartilhando eles com ninguém quando eu tô aqui em casa, quando eu chego do trabalho e fico aqui sozinha, quando eu passo o domingo inteiro dentro de casa. Mas quando eu estou com alguém, quando minhas amigas vêm pra cá, mesmo que essa pessoa pense diferente de mim, eu tenho aonde compartilhar os meus pensamentos. Eu tenho como colocar pra fora. E é colocando pra fora que a gente se ouve. E é muito importante a gente se ouvir. Muitas respostas, na terapia principalmente, acontecem com o próprio paciente. Com ele falando pro psicólogo alguma coisa. Quantas vezes eu já tive insights na minha terapia que a minha psicóloga estava calada. Então é muito importante esse momento também da gente se ouvir em voz alta. Só que a gente não vai ficar igual maluco conversando em casa sozinho. A gente precisa estar ali compartilhando com o outro, sabe? E às vezes é numa conversa com o outro que vem grandes mudanças. E aí também é nesse encontro que mora a sabedoria. Você quer ter razão ou você quer ser sábio? Tá entendendo a diferença? Pensa aí, porque dá pra bugar, né? Você quer ter razão ou você quer ser sábio? O Jean bugou. Ele até deu uma olhadinha. Coitado, ele tá gripado. Mas ele bugou. Então, assim, por exemplo, se você tá só me ouvindo e eu não tô te vendo, eu não vou ver a expressão que o Jean fez aqui na minha frente, que foi meio que virar o olho. E então, se eu tô numa reunião e a câmera tá desligada, eu não sei o quanto que a pessoa, por exemplo, tá interessada no que eu tô falando, tá gostando, se eu tô falando alguma coisa que, por exemplo, ofendeu ela, que ela não gostou. Porque a gente demonstra isso, só que pra isso a gente precisa ver o outro. A gente precisa estar com o outro. Então, entre ter razão ou você ser sábio, a gente tem que escolher a sabedoria. Porque é aquela história que eu já contei pra vocês 1 milhão de vezes do livro. Quando eu pergunto pra vocês, vou fazer de novo aqui bem rapidamente. Me empresta esse livro aí, Jean. Eu fiz com o Jean também da última vez. Mas quando eu pergunto pra vocês, o que vocês estão vendo aqui, vocês vão me falar que vocês estão vendo só um círculo. Se você pergunta pra mim o que eu tô vendo aqui, eu vou falar que eu tô vendo um círculo, uma bola no meio e alguns escritos. Quem tá certo e quem tá errado? Nem eu, nem vocês. Porque olha aqui, o livro ele tem 2 lados. Pode ter até mais lados, entendeu? São vários lados da mesma moeda. Então, escolham ser sábios. E era na rua, antigamente, o lugar dessa fricção, desse desacordo, que era muito produtivo, entendeu? Isso era na rua, em sociedade que a gente tem um aprendizado social. E hoje, a gente vive cercado só de quem concorda com a gente. E aí o que a gente perdeu foi o meio do caminho. Aquele espaço entre os extremos, onde dá pra discordar sem romper, onde dá pra gente negociar sem ter que vencer. E isso vale pra tudo, vale pra amizade, pro amor, pra liderança. E liderança de time, né, no caso, porque foi muito o assunto que a gente tava abordando lá nesse evento da Esther. Nesse segundo evento da Esther. E sabe uma coisa que eu também sinto muito? Que acontece... Nossa, gente, calma aí, que eu acho que eu ainda tô me entendendo nessa cadeira. E outra coisa que faz com que a gente também não tenha esse aprendizado social que a gente tá falando, que acontecia muito na rua, é também a nossa falta de tempo. Hoje a gente tá com pressa. E aí a gente para e se pergunta, peraí, por que eu tô correndo? Do nada eu tô me vendo escovando o dente rapidaço. Tipo, escovando o dente meio brutamente, assim, varrendo a casa muito rápido. Aí eu vou e me pergunto, peraí, Alice, por que você tá fazendo as coisas desse jeito? Aí eu respondo pra mim, hoje é domingo. Por que você tá fazendo isso? A gente tá correndo sem nem perceber que a gente tá correndo e que a gente não precisa correr. E isso também faz com que a gente tenha desaprendizados sociais, porque a gente não vai ter tempo pra estar com o outro. Eu acredito que isso acontece muito na vida adulta, mas que também tá afetando os adolescentes. Se você tem um monte de atividade pra poder fazer, se os pais querem que os filhos tenham cada vez mais inteligência de tudo quanto é coisa, coloca os filhos em 1 milhão de cursos e não sei o quê, eles não têm tempo. Eles não têm tempo pra socializar com o outro, porque ele tem que correr de uma atividade pra outra e tem que ser o melhor em não sei o quê. Então, assim, por isso que é muito importante o ócio. Porque o ócio nos deixa criativos. É no vazio que a gente consegue encher, entendeu? Se a gente não deixa espaço pro vazio, a gente nem vai conseguir tolerar silêncio, vai achar que silêncio é uma coisa anormal. E já vai ficar, tipo, na pressa de falar alguma coisa quando o silêncio aparecer. E aí também que você vai, tipo, ter tempo pra, sei lá, chamar um amigo pra fazer nada junto, jogar alguma coisa junto. Tá todo mundo a capa da gaita. Você lembra dessa? Sabe o que é essa expressão? A capa da gaita? É quando a pessoa, tipo, quer chamar um amigo de franguinho.
Entendeu? E a gente tem que ficar... o quê? Como fala quando a pessoa é fortona? No shape. Bombado. Socialmente falando. Gente, juro, eu escovar o dente correndo, tipo, machucando a minha gengiva. Pra que eu tava escovando? Por que eu não escovo, tipo... O barulho é um som de banda de rock, heavy metal, vezes um instrumental, música de ninar, assim. Por que eu tô vivendo no heavy metal o tempo inteiro? Sabe? Não. Alexa toca instrumental. Então, assim, como a gente tava falando, essa questão da gente ter espaço para que os extremos eles existam sem que a gente tenha que brigar, sem que a gente tenha que se desinteressar completamente ou romper. Para que a gente tenha isso, a gente tem que criar lugares onde as pessoas vão se sentir seguras, onde existe clareza, estrutura, espaço para dúvida, espaço para você não ser um entretenimento ambulante o tempo inteiro, que faz... que tem estratégias de retenção de público o tempo inteiro. Sabe? Você não tá dando uma palestra, você tá jogando conversa fiada com as pessoas. Então, assim, a gente tem que tirar um pouco dessa compressão, assim... Não, a gente tem que tirar um pouco desse peso, sabe? E aí, depois, a gente se pergunta por que a gente tá conhecendo menos pessoas, por que a gente tá se sentindo mais sozinho, por que a gente... tá difícil fazer conexões profundas, blá, 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 blá. Isso é culpa única e exclusivamente nossa. Nós somos responsáveis pelo que acontece com a gente, pelo que a gente escolhe viver. E a vida que a gente vive é a gente que tá escolhendo, sabe? A gente tem sim poder de escolha. Então, eu preciso contar muito pra vocês desse caso, né? Minha amiga foi pro Rio de Janeiro agora. E o Rio de Janeiro, como todos sabem, né? Tem essa energia dos solteiros. Lá exala pegação. Por isso que todos os solteiros amam o Rio de Janeiro. Eu sou, acho que uma das poucas exceções da regra, porque como eu já morei lá, né? Eu acho que eu já conheci, já vivi muito do Rio, já tá bom. E eu tenho um pouco de aflição com a forma como as pessoas lá são muito simpáticas, mas ao mesmo tempo é uma coisa que não é muito duradoura, sabe? É uma amizade que não tem tanto vínculo assim, é tudo pra fora, sempre pra fora, né? Não é dentro, igual o mineiro é dentro de casa, mas tem várias qualidades, né? E eu também, obviamente, todo lugar tem sua exceção. Tenho vários amigos maravilhosos no Rio, mas basicamente o Rio, ele é uma cidade onde não à toa acontece todas as despedidas de solteiro, a maioria que você conhece é lá. E as pessoas solteiras gostam de ir pra lá. Enfim, minha amiga tava lá esse final de semana, e ela foi numa festa com uma galeraça, um monte de gente. E ela tava me contando como foi, e ela falou, amiga, ninguém do meu grupo, tipo, ela tava num grupo, sei lá, de umas 10 pessoas. Ninguém do grupo chegou em ninguém e ficou com ninguém a viagem inteira. Eles foram em 2 ou 3 festas no feriado e ninguém fez nada. E eu falei, cara, não é a primeira vez que eu escuto isso. Eu ouvi isso de um outro amigo meu, falando que ele foi pra uma festa e todo mundo só ficou com o seu próprio grupinho, ninguém interagiu e conheceu outros grupos e tudo mais. E aí eu fiquei pensando assim, até que ponto isso é de fato culpa nossa, sabe? Porque a gente tem que ir pras festas, a gente tem que ir pros festivais, a gente tem que ir pra rua, a gente tem que ir pro bar, a gente tem que ir pra qualquer lugar pensando que, do mesmo jeito que você tá ali querendo conhecer pessoas novas, querendo interagir, querendo ter uma noite incrível, todo mundo tá ali com esse mesmo desejo. E todo mundo tá ali também com medo de que isso não aconteça. Então alguém tem que dar o primeiro passo. Eu já falei isso num outro episódio que chama Como Conhecer Pessoas Depois dos 20 e poucos, alguma coisa assim. Procurem, achem, maratonem. Mas, o que eu queria trazer aqui é que, assim como a Esther disse, isso é um auto-isolamento. A gente tá se colocando nesse lugar, sabe? A gente prefere sair de casa, a gente prefere ficar em casa do que ir na Lupo comprar uma meia. A gente prefere pedir o supermercado inteiro em casa e receber pedido errado e passar raiva do que ir ao supermercado, pegar trânsito, perder tempo, entre aspas, pegar fila de supermercado. Aí a gente prefere pedir. E aí a gente deixa de conhecer o amor da sua vida que tá ali pegando o mesmo azeite ou a mesma pizza congelada que você. Entendeu? E aí depois a gente reclama. Culpa nossa. Então, e assim, quanto menos a gente faz, menos a gente vai saber fazer.
Então, se a gente não tá puxando assunto mais com as pessoas, a gente vai desaprendendo total a puxar assunto com as pessoas. Se a gente para de sair de casa, porque a gente consegue ter tudo na mão, via delivery, a gente vai aprendendo a não sair de casa. Tipo, vira um ciclo, entendeu? E aí, daqui a pouco, você nem tá percebendo, mas essa vai ser sua vida. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter a sede de querer tocar o outro, sentir cheiros, mesmo que seja um cheiro ruim, sabe? Mas a gente tem que ter essas experiências, porque senão você vai ficar muito dentro de si, muito dentro do mesmo. Então a gente tem que ter sede de olhar, cheirar, tocar e interagir, porque a longo prazo, as interações que a gente tem na internet, elas não alimentam, elas só tapiam. Sabe quando você quer tapiar a sua fome? E aí você vai e toma um suco, porque a comida tá demorando demais pra chegar? Você acha que isso tá te trazendo todos os nutrientes que você precisava? Você acha que isso tá... daqui a 1 hora, você não acha que você vai ficar com fome ainda? Ou seja, o suco tá tapiando a sua fome. As interações que a gente tem virtualmente também estão tapiando a nossa fome, nossa carência. Porque aí você tem uma companhia do outro. Você não tá sozinho em casa, né? Se eu tô no FaceTime com meu pai, com a minha mãe, se eu tô conversando aqui com um contatinho que eu nunca vi presencialmente, mas que a gente troca muita mensagem, eu não tô carente, eu não tô sozinha, né? Sozinha eu não tô. Mas isso é o suco. Não é o prato de comida com todos os nutrientes que a gente precisa. Entendeu? Porque o prato de comida com todos os nutrientes que a gente precisa, que é o que vai nos alimentar de fato, ele tá no olhar, ele tá no toque, ele tá no cheiro, ele tá nas discordâncias, que isso também você pode ter online, mas você tem menos, porque ali você pode filtrar muitas coisas e você também pode escolher, você pode editar a mensagem, você pode apagar a mensagem, você pode fazer do seu jeitinho, né? E presencialmente a gente é muito mais espontâneo. Quando a gente já viu, a gente já falou alguma coisa que a gente não queria, ou a gente já foi muito a gente mesmo, o que pode ser muito bom. Entendeu? Porque a pessoa vai te conhecer no seu cerne. Entendeu? E você também não vai estar ali o tempo inteiro enviando um post pra pessoa quando acaba o assunto. Você tem que lidar com aquele silêncio. Você tem que lidar com aquele espaço, com aquele vazio. Você tem que criar. Você tem que mexer com a sua cabeça, usar o seu cérebro, ou não. Ou você tem que, tipo, simplesmente... Como é se a gente ficar em silêncio aqui? A gente sabe achar isso não estranho? E a gente não ter que ficar procurando um assunto toda hora, porque isso também é cansativo? Sabe? Então... malhar nossa vida social, malhar nosso pé, fazer ele andar, que graças a Deus a gente pode, malhar nossa língua, nossa boca. Gente, começou a ficar bem profundo, né? Imagina se a gente não tivesse essas coisas. Aí a gente ia sentir falta, né? Aí a gente ia querer sair pra passear. Se eu tivesse que ficar só em casa, porque eu tô doente, por não sei quanto tempo, aí eu ia ficar louca pra passear, né? Mas, só pra gente fechar aqui, até, vocês vão ficar boquiabertos, pelo menos eu fiquei. Até os relacionamentos amorosos a gente tá querendo que seja delivery. A gente tá mimado até nisso. Porque surgiu mais uma. Depois que a galera começou a cansar de Tinder, Bumble, etc., surgiu os serviços de matchmakers. No site da Globo, eles disseram: cresce demanda por casamenteiros profissionais como alternativa ao Tinder. É como se fosse aqueles headhunters que vão procurar... Quando você tem uma empresa, você precisa contratar um novo funcionário, aí a pessoa vai no LinkedIn e fica procurando o perfil do jeito que a empresa precisa. É exatamente isso que esses matchmakers ou casamenteiros profissionais estão fazendo. E, choque, os pacotes chegam a $9.000. $9.000, tá bom? Tá bom pra vocês? E se tem essa notícia, é porque os caras estão vendendo. Isso é chocante. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, bora malhar, porque eu não quero chegar nesse ponto, eu não me permito chegar nesse ponto de buscar uma ajuda especializada pra gente conseguir se reconectar no offline, a ponto de eu precisar de um matchmaker, sabe? O delivery, ele tá tamanho que eu quero que, literalmente, aquele meme aconteça. O amor da minha vida bata na porta da minha casa? Na moral? Não. Dito isso, gente, vamos pro nosso glorioso sábado na semana, que teve vários essa semana. Oh, meu Deus do céu. Gente, eu fiz aquela massagem
ventosa, sabe? A bolinha, que você fica cheio de bolinha nas costas. Delícia! Porque eu falei, por que não, né? Eu tenho que fazer massagem. Massagem não é luxo. É também algo pra nossa saúde, né? Mas foi tão bom. Foi muito bom. Também, o que mais que eu fiz? Eu fui ser turista em BH, porque eu amo lembrar que eu não tenho que me acostumar com a cidade que eu moro. Nunca, jamais. Então eu fui escolher um restaurante muito típico daqui, que tem 69 anos. Acho que é 69 anos. O dono já morreu. Hoje quem cuida é as 2 filhas. O marido dessa filha, do dono. Genro. E eles que cuidam e chama Cantina do Lucas. É no centro da cidade, no edifício Maleta, se não me engano. É muito legal. Quem vier aqui em BH, tipo, juro, as comidas são uma obra de arte, tipo, é uma, como é que chama isso? Um orgasmo gastronômico, assim, tipo, é perfeito. Eu comi um trem com um molho de jabuticaba, uma carne. Eu nem sou tão fã de carne assim, tava maravilhoso. Enfim, é isso, gente. Se você ficou aqui até o final, vamos postar a gente malhando. Poste você malhando, poste seu muque social crescendo. E minha mãe tá me ligando. Bem na hora. Tchau!